necessidade de construir também uma noção de identidade nacional através do futebol. A ideia do antagonismo, né? A ideia de ser doente por um time, eu acho que isso está dentro da mitologia do futebol brasileiro, né? Mas o que é muito bonito é a função que o futebol faz de irmanar, de solidarizar. Eu acho que o filme assim, é um filme tão fanfarrão quanto o Maradona, no bom sentido, né? Olá, você está em Contraplano, uma câmera na mão e uma bola no pé. O cinema latino-americano sempre marcou o tema do futebol sob pressão. Para dar o pontapé inicial nesse assunto de hoje, a historiadora e professora Nery Del Priore e a professora ensaísta Ivana Bentes. Sejam bem-vindas. Obrigada. Ivana, o Joaquim Pedro de Andrade dirige o Garrincha, Alegria do Povo, em 62, sobre o grande Mané Garrincha, glorioso. Maravilhoso. Né? E temos aí, é um documentário feito a partir de cenas de televisão, cenas inéditas, pegando o Garrincha na sua intimidade, no campo. Mas o que temos interessante aí é o encontro de cinema novo com um tema extremamente popular, né? Que a intelectualidade muitas vezes torcia o olho, que era o futebol. O olho e o nariz, né? Exato. Como é que é esse encontro de cinema novo com o futebol? Não, é extraordinário. Primeiro, o Joaquim Pedro de Andrade, ele vai inovar em vários aspectos, né, nesse filme, né? Então, é um filme que ele é muito inspirado no cinema verdade, no cinema direto, ou seja, tinha um desejo muito grande, né, de mostrar a cara das pessoas na geral, de chegar próximo da figura do Garrincha, né? E, claro, né, o Garrincha já era um mito, né? Enfim, era uma figura mítica. A gente não pode esquecer que o Joaquim Pedro faria depois o Macunaíma, ele é espécie de Macunaíma encarnado, né? Ele faria o Macunaíma muito depois, mas ele já se interessava pela essa matéria mítica que é essa figura, né, popular da malícia, do drible, né, capaz de driblar as dificuldades da vida, garoto pobre, né, que se torna uma referência, né, nessa mitologia brasileira. Agora, o que o filme tem de interessante, além do próprio Garrincha, que eu acho que é extraordinário, né, é exatamente que ele vai colocar, ele é filmado com 4 ou 5 câmeras, ele vai colocar a câmera na altura da perna do jogador. Então, se a gente olha hoje para o que a televisão faz com o futebol, ela inova muito pouco, né, com as câmeras virtuais, né? Esse filme é um filme assim, marcante como técnica de filmagem do futebol. Que é um flagrante, né, maravilhoso, as pernas tortas, logo no início, né? Depois vai ter o Gemanzon, vai ter Carlos Neymar fazendo Canal 100. O Canal 100 vai ser inspirado, né, no Garrincha Alegria do Povo. Vai emulando esse botou filme, a câmera na geral, botou a câmera na cara dos torcedores e nas pernas dos jogadores. E você vê, então, o jogo sendo jogado, né? Então é muito bacana em termos até de inovação do futebol e claro, né, que você falou a questão da popularidade, né? Todo mundo diz que o cinema novo foi muito elitista, etc e tal, mas na base, né, quer dizer, dessas figuras, a gente vai encontrar o Garrincha, a imagem da favela, ou seja, tinha um desejo profundo de tentar entender, né, quer dizer, o que é essa matéria-prima do imaginário, né, popular. E ele tenta fazer uma espécie de sociologia, né, a quente aí do futebol. Hoje, como antes, os amigos de Garrincha continuam operários da fábrica de tecidos. Trabalham 8 horas por dia e recebem salário mínimo. Como jogador de futebol, Garrincha ganha atualmente cerca de 500 mil cruzeiros por mês. No tempo em que trabalhava na fábrica, era mau operário. Conseguia dormir em meio ao barulho infernal das máquinas. Várias vezes esteve para ser demitido. Mas sua demissão era sempre protelada para uma segunda-feira para que ele jogasse mais um domingo pelo time da fábrica. O que é o Garrincha nesse filme? Porque ele é uma pessoa simples, né, lá de Pau Grande, uma cidadezinha de poucos habitantes, já na época ainda, né, 62, que se transforma num dos grandes ídolos brasileiros, né, e pelos seus dribles maravilhosos, desconcertantes. Mas o que é esse personagem Garrincha? Porque você vê que o filme começa com uma
ele no centro do Rio de Janeiro sendo apalpado, as pessoas todas interessadas nele. Que personagem que é esse? Pois é, Garrincha, um passarinho marrom, né? Ele era, aliás, criador de passarinho, era menos uma cidadezinha e mais um vilarejo fabril ao lado de uma fábrica na qual ele trabalhava e de cujo time ele fazia parte. Eu queria só lembrar que talvez não seja o primeiro filme sobre um jogador de futebol. O Milton Rodrigues, irmão do Nelson Rodrigues, em 1938 fez Corpo e Alma da raça brasileira, ou da alma, Corpo e Alma do Brasil, uma coisa assim, sobre Leônidas da Silva, que é também um marco, enfim, nessa filmografia sobre futebol. Eu acho que é um momento em que a questão do mulatismo como um fenômeno de raça, é isso que está se discutindo. O Gilberto Freire entra com essa discussão, Nelson Rodrigues vai corroborar, Zé Lins do Rego, nós temos uma série de pensadores que são ao mesmo tempo cronistas de futebol e são apaixonados por futebol, e nós vamos ver que o mulatismo passa a ser uma tônica do futebol brasileiro, e o Garrincha representa bem esse homem que é a cara da população, e além dessa espetacularização do corpo do jogador que nós vamos ver, que é dado pelo nosso diretor, né? E depois pelo Canal 100, essa espetacularização que aproxima, inclusive, o jogador do público, né? Quando você está numa sala de cinema e que você só vê aquelas pernas, ou você está na geral, ali enfim, no campo de futebol, vendo eles jogarem, há uma necessidade de construir também uma noção de identidade nacional através do futebol. Então, há uma função que começa com o futebol nesse momento, eu não sei exatamente qual é a proximidade do diretor com essa questão, mas que é de dar uma cara ao Brasil, e essa cara é a cara do Garrincha, que é como todos nós, né? Esse, aliás, era o projeto do Cinema Novo, né? A construção de uma experiência de nação de Brasil. Pelo talento e habilidade de Mané Garrincha, o futebol brasileiro estava se libertando de um velho complexo, o de perdedor de finais. E se libertava da maneira mais ampla, jogando no campo do adversário, apoiado por uma torcida que, em vez de fria e civilizada, como era de se esperar, mostrava-se selvagem e passional no melhor estilo sul-americano. O que é interessante é que você citou o Nelson Rodrigues, vamos citar o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tem a famosa síndrome do cachorro vira-lata. Isso se dava muito que o Brasil chegava na final e perdia. Né? E o Garrincha é o cara que está em 58 e está em 62. São nossos dois primeiros títulos mundiais gloriosos de futebol. Quer dizer, você tem uma análise da vitória, né? Quer dizer, ganhando de países grandiosos, contra a Inglaterra, por exemplo, certo? E quer dizer, você tem o futebol dando um instrumento de avanço sobre grandes potências. Né? Sim, ou de autoestima. Né? Mas eu acho que o Garrincha, a Ivana já falou nisso agora, ele vai, de fato, assumir a vira-latice no momento em que ele justamente sai de casa, e aí cria-se uma questão que é muito interessante, que a imprensa brasileira vai, de alguma maneira, incorporar e alimentar. O Garrincha, então, passa a ser o vira-lata que sai de casa, tem uma vida desregrada, bebe, não é, pinguço, vai para a Itália, não consegue fazer a carreira de futebol lá dele, ela cantando em todas as boates, mas ele, obviamente, cada vez mais esquecido. A Elza Soares. E, muito curiosamente, esse é o momento em que o Pelé surge exatamente como bom moço. Então, você tem, de um lado, o mau menino, que é o Garrincha, que faz tudo errado, desrespeita a família, abandona a mulher e as filhas, é um escândalo com a Elza, que naquela época era uma figurona, né? E, por outro lado, você tem um bom rapaz, você tem um bom menino, que é o Pelé, com o Dondinho lá, orientando a família sempre do lado, depois ele fazendo um bom casamento. Então é interessante como a imprensa, nesse momento, ela começa também a cozinhar essa ideia de que nós temos uma personalidade dionisíaca nos nossos mitos, que seria justamente o Garrincha e o Apolíneo, né, racional, correto, dizendo só, né, as coisas certas, inclusive convidando o Garrincha a voltar para casa, o Pelé vai para a televisão, dizendo, olha, você tem família. Então é curioso, porque embora o futebol promova, né, essa catarse fantástica, a torcida maravilhosa, vibrando. Aliás, é curiosíssimo, Ivana, como na torcida aparece mulher de sapato de salto alto, saia comprida, os caras de chapéu, né? É outro Brasil, completamente diferente, né? E tem essa coisa catástica no futebol, mas no fundo o Brasil é um país extremamente moralista, patriarcalista, né? Quer dizer, o futebol, ele nesse momento está se construindo uma identidade brasileira através do futebol. E esses personagens vão ter, obviamente, uma enorme importância, e daí o
também o incensamento do Pelé em detrimento da crítica que vai se fazer ao Garrincha, que sofreu horrivelmente, que acaba da maneira mais... Não sei se vocês sabem, o caixão dele não cabia na cova, foi preciso... Foi o Milton Santos que paga o caixão, ele não tinha nem dinheiro para... A família não tinha nem dinheiro para pagar o caixão, quer dizer, esse final foi patético. Mas isso fica muito claro nessa questão, por exemplo, da forma dos treinamentos. Você ainda não tem aquele craque fabricado, que a gente vai ver depois, vai chegar, enfim, com a tecnologia. Você vê que ele mostra muito ainda, né, você não tem um rigor ainda dessa preparação física, treinamento. De lotação. É uma outra relação ainda com essa fabricação do corpo, do craque do futebol. Isso, profissionalização no laboratório, né, o craque de laboratório. E eu acho que aí, nesse sentido, o Joaquim Pedro, né, ele está desconstruindo, de certa maneira, e tentando ver essa figura que foge também um pouquinho mas na época nem tinha, né? Nada parecido com hoje. Era um futebol. Mas eu Parece ele ali no banco, cuidando lá da poupança. Não, eu digo assim, mas em termos de construção, do que você falou da relação com o Estado, né? Porque assim, o Joaquim Pedro eram pessoas de esquerda, eram pessoas muito críticas a, enfim, depois logo, né? Quer dizer, pré-ditadura militar, o filme é de 62, né? Mas enfim, mesmo dentro do filme já tem, eu acho que é um general que diz, nós construímos esse estádio, né? Cumprimos nosso dever construindo o nosso estádio. Agora resta você, cumpriu de vocês ganhando, enfim, a Copa, tinha uma cobrança muito grande, né? Eles carregavam realmente essa experiência de nação. Só que eu digo, essa experiência de nação que o Cinema Novo estava construindo, eu acho que ela não é exatamente o Estado brasileiro, era a crítica. Por isso, daí eu acho que a figura da marginalidade mesmo do Mané Garrincha, o cara com a perna torta, ele é muito significativo desse outro brasileiro macunaímico aí que consegue virar um ídolo. Que não é perfeito, né, fisicamente, que consegue chegar onde ele é analisado né? cientificamente, né? E o médico diz, né? Se ele mostra cientificamente mostra as chapas naquela hora, mostrando que ele é torto, né? E que ele, né, se ele fosse por uma análise científica e médica, ele não poderia jogar futebol, né? Ou seja, quer andar quase. Então ele é um mito também até nesse sentido. O cara que supera, né, enfim, um defeito, né, de natureza e se torna e transforma a precariedade do defeito na própria vantagem, né? Que eu acho que é a ideia do Brasil, né? Você transforma tudo que é hostil em potência. A peculiaridade dos membros inferiores desse grande jogador que é Garrincha está representada pela existência de um lado de genuval, desvio longitudinal do membro inferior, e do outro lado por um genuval, também desvio longitudinal, mas no sentido oposto, formando o conjunto o chamado joelho em rajada, ou seja, desvio bilateral dos dois membros inferiores. Como você pode apreciar nessa radiografia do membro direito, vê-se perfeitamente a modificação do eixo longitudinal desse membro. Agora é curioso porque o Joaquim Pedro, sendo do Cinema Novo, sendo uma pessoa de esquerda, fazer esse filme em 62, justamente a esquerda que anos depois, por conta da ditadura, do uso do futebol, vai dizer que o futebol é o ópio do povo. Divertimento, e que ele nem gostava de futebol, ainda há acusações desse tipo, né, que não poderia ter não poderia gostar de futebol. Mas o final do filme, né, o finalzinho do filme, ele resvala um pouco para um sociologismo um pouco ainda. Ele não fala de ópio do povo, porque eu acho que o Joaquim é muito sofisticado para isso, mas o final tem uma certa sociologia falando disso, né, de uma certa adormecimento das massas diante de tanto beleza, espetáculo, tanta beleza. Né? Mas aí acho que ele escorrega um pouquinho ali. E também tem tudo a ver com a época, né? Ele chega a falar em umas partes do texto, né? É o texto escrito pelo Armando Nogueira. Sim, acho que pelo Sandro Moreira também, entre outros. O Joaquim Pedro também está lá. Mas ele disse mais ou menos algo assim como o futebol acaba sendo entendido como algo que é uma válvula de escape. Ele não fala ópio do povo, mas fala da válvula de escape, né? Da ideia da catarse, né? Quer dizer, mas ao mesmo tempo, né? Eu acho que o texto às vezes conflita com o que ele mostra, porque ele mostra uma coisa menos sociologizada do que o texto. O texto, né, é muito certinho, um texto assim, de análise sociológica do futebol, e o que ele mostra é isso, né? São as pessoas na geral, eu a acho catarse. O impacto da imagem é muito maior. É tão grande, né, das pessoas ali na torcida, e gozado, e passa muito essa ideia de que o Brasil tem a cara do Garrincha, o Garrincha tem a cara do Brasil. É a potência, né, do Brasil. Exato, então torto, né, do Brasil torto.
acho que o subtítulo do filme deveria ser proibido para não paulistas, que é um filme tão paulistano, né? É uma questão tão paulista. Eu vou sair da Fofolândia e vou dizer a você que eu achei o filme bastante caricatural. Mary, o Milton Amaral vai filmar O Corintiano, em 66, com Mazzaropi, que era, à época, um dos grandes ídolos do cinema brasileiro. E O Corintiano fala a chave dele é a questão do humor e da rivalidade entre o corintiano e o palmeirense, como há no Rio entre o flamenguista, o vascaíno, o flamenguista e o fluminense, né? E daí, mas ele flagra principalmente a questão do futebol na sociedade, né? Nas rivalidades. Isso acaba clivando, muitas vezes, claro, a partir disso gerando humor, né? Quer dizer, eu acho que o subtítulo do filme deveria ser proibido para não paulistas, que é um filme tão paulistano, né? É uma questão tão paulista. Eu vou sair da Fofolândia e vou dizer a você que eu achei o filme bastante caricatural, mesmo sabendo que o Mazzaropi é o grande herói das chanchadas brasileiras e que ele deu exemplos notáveis aí de atuação em outros filmes. Eu achei esse filme muito, muito pesado em termos de caricatura. Às vezes me lembrava, porque, embora eu não seja espectadora de A Praça é Nossa, mas eu imaginei que devia ser qualquer coisa parecida com isso. Depois eu acho que há um traço ali da verticalidade das relações. Vai emular. Exatamente. O Mazzaropi. Que a Praça Nossa imita o Mazzaropi. Como outros programas que estão no ar ainda. Vários. Como sempre, sem grandes méritos. Venceu e não convenceu. Ô, Beto, você não vai começar, né? Vai, Anjinho. Merecia. Vai, Azagranel. Mas não é possível. Continua pra tu ver. Tem que lembrar também que a figura do Mazzaropi vinha daquelas comédias, ele é o quê? O Mazzaropi era o Jeca Tatu, né? Então é o rural, é o cara ingênuo que vem pra cidade e também não domina muito os códigos da cidade, sempre se dá mal, mete os pés pela mão. Então ele fazia um enorme sucesso, porque era um momento que o Brasil ainda era muito mais rural do que urbano, né? Ele ria disso, porque a figura do Mazzaropi é toda desarticulada, é feia, enfim, né? Quer dizer, então eu acho que o riso se dá pra rir. Fora de prumo, né? Fora de prumo. Eu acho que é muito mais do Mazzaropi como ator, como trejeito, do que a situação, realmente uma situação muito caricatural, né, de oposição dos times. Mas aí vem a mitologia corintiana, que tá também ali, né? Corintiana vis-a-vis o palmeirense, né? Mas a corintiana ainda mais, eu acho que, né, quer dizer, hoje quando se fala da ideia, né, do o Flamengo no Rio, o Corinthians em São Paulo, né, quer dizer, a ideia dos times que, enfim, que fascinam multidões, pelos quais você se torna doente, você cria uma mitologia, uma religião, né? Eu acho que ele tenta e morre, né? Nós trazer essa completamente diversa, né? Mas eu acho que o filme funciona como essa crônica desse futebol ingênuo, de bairro ainda, porque estamos falando não de um social, não de um futebol de massas, mas um futebol de bairro. Eu não sei se é anacrônico. Eu acho que, enfim, era um tipo de Brasil rural que estava lá, né? Mas eu concordo contigo, é super caricatural. Mas era o que, por exemplo, o Cinema Novo criticou na chanchada. Hoje, a chanchada era muito mais sofisticada, eu acho, muitas das chanchadas do que esse filme, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Que fazia crítica social, que, enfim, trazia os pobres rindo dos ricos. Ali eu acho que é mais, realmente, dualista e maniqueísta, né? Como é que vai, doutor? Bem, o senhor, como é que vamos? Tudo bem. É o senhor que vai apitar o jogo, hein? Como sempre, de costume, sempre essa bomba na minha mão. Vai ser um jogo duro, hein? Duríssimo, sempre foi duro, né? Doutor, O que é, rapaz? quanto é que o senhor quer pra amolecer pro Corinthians esse negócio aí? Quer te quebrar a caixa, acaba safado, sem vergonha, chama a polícia! Não te prenderam, E adianta broncar? Eu conheço você, se o Corinthians perdeu, você não sai vivo daí! Te quebrar a caixa, sem vergonha, safado! Safado é Safado é você, seu negócio! Esse humor dele a partir de futebol não te agrada, Mary? Não, francamente, não tive nenhuma empatia, embora eu torça pelo Corinthians quando eu estou em São Paulo. Eu achei realmente excessivo, quer dizer, tanto a tensão dele com o vizinho parmeirense, quanto a relação dentro de casa, quanto a obsessão de ir aos jogos, achei tudo demasiado, e eu acho que perde, talvez, o que há de melhor na chanchada, quer dizer, perde o frescor da chanchada, perde a
espontaneidade da chanchada, para ser um negócio de fato muito pesado. pesado. Porque o diretor, na verdade, é um diretor, digamos, obscuro, né? O diretor desse Milton filme. Amaral. Então, acho que a graça dele é o Mazzaropi, que tinha filmes que dirigia, que tinha um projeto autoral. Mas aí ele já está no final, mas né? o que acontece é que o Mazzaropi, ele montava a ideia, muitas vezes o roteiro, isso aquilo, e chamava alguém para dirigir. Ele era quase o produtor, o maestro da história, mas né? ele, assim, né, quer dizer, a história era ele era o em torno fundo, a dele. forma, ele era tudo. Alguém dirigia, eu acho que ele sentia, talvez, fosse excessivo ele se autodirigir, mas enfim. Quer dizer, essa cena mesmo que a gente tá vendo aqui, quer dizer, ele empurrando a mulher pra fora da cama, ele com o uniforme do Corinthians pra dormindo em cima de um lençol que parece o uniforme do Corinthians. Eu acho tudo um pouco pesado, honestamente, acho que erraram a mão ali feio. Dormir junto é bom só no começo do casamento. Precisa brigar por causa de governo? Precisa? Você pai que não escuta, mas vou acabar separando a cama. Tipo de cinema super popular, que agrada a beça, e agrada pela grosseria, entendeu? Então, é um humor grosso. E não podemos esquecer que esse filme, o corintiano, vai acabar inspirando aquele filme do Bruno Barreto, que tem a oposição do corintiano, né, e do palmeirense de novo, né, que é um corintiano que começa a namorar uma palmeirense, né, que é o Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Então, o Romeu e Julieta na periferia de São Paulo. Que é o casamento de Romeu e Julieta, o filme do Bruno Barreto. Então, o filme do Bruno... Não, eu acho que a ideia do antagonismo, né, a ideia de ser doente por um time, eu acho que isso está dentro da mitologia do futebol brasileiro, né? Eu acho que isso os homens, principalmente, entram nesse papel, né? Eles fazem esse papel, eu sou doente, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, eu acho que é uma mitologia masculina. Então, por isso, talvez as duas mulheres aqui estejam reagindo um pouco a esse objeto voador não identificado, que são os homens, né, enfim, dispostos a fazer qualquer coisa para, enfim, né, para exaltar o seu time. Essa mulher não torce, tá sempre emburrada. Essa mulher não é mulher pra você. E essa questão do masculino e do feminino eu acho muito curioso, porque realmente os homens, se tem um lugar que os homens ainda preservam, né, essa masculinidade, esse esprit de corps, é no futebol. Como é que você sabia que ele era o bagulho? Você nem tinha visto o garoto jogar. Ari, precisa ver. Você olha o cara e você sabe se ele entende ou não de bola. Tá certo. O velho Mário Américo já dizia, craque dá pra conhecer pelo andar. O garoto passava, ele ficava sacando assim o jeito dele andar. E aí ele falava, aquele é craque, aquele é cabeça de bagre. Ivana, Hugo Giorgetti, o grande Hugo Giorgetti, nosso amigo, vai filmar Boleiros em 98, e ele mostra não só a paixão pelo futebol, mas como atrás desse circo, um bastidor, vamos dizer, dos arranjos, dos macetes. Quer dizer, então, é um filme que ele acaba desmontando a grande, vamos dizer, parte da paixão e o mecanismo que constrói essa paixão, né? Não, sem dúvida. Eu acho assim, o Giorgetti é um cara que entende de futebol, né? Diferente de mim, por exemplo, né? Que gosta de futebol. E é muito interessante como ele consegue fazer, né? São 6 pequenas histórias crônicas, né? Ou seja, ele consegue mostrar como o futebol realmente ele é matéria-prima para o cinema. Não só, né, eu digo assim, de forma cinematográfica, ele explora, por exemplo, a ideia, né, do jogador que perde todos os pênaltis. Então ele pega uma questão futebolística, né, e trata cinematograficamente. Eu, particularmente, gosto mais das outras histórias. A história do Paulinho Majestade, né, que é lindíssima, melancólica, triste. Aliás, é um filme triste, né? Porque as pessoas já são mais velhas, um ex
ex-craque. Há uma lembrança, né? Uma ex-treinador. Da nostalgia. Ele diz, quem passou pela fama, quem ficou sobre os holofotes diz, puxa, tem um deles da mesa diz, olha, hoje eu sou vendedor de persiana, né? As pessoas me perguntam, as pessoas choram quando eu digo isso, ou seja, o cara que já foi um craque do futebol. Então eu gosto muito daquela história do Paulinho Majestade, que é o cara que coloca os troféus à venda, né? E ele vai ser entrevistado por um jornalista que tem que... Enfim, ele continua levando a vida de celebridade, né? Com terno, indo nos melhores restaurantes, dando gorjetas grandes, pagando e ao mesmo tempo ele está absolutamente na pobreza. Então, eu acho que é um filme que... Eu gosto dessas histórias em torno do futebol, né? Mas, enfim, né? Eu acho que é um filme que mostra como o futebol tem drama, enfim, no próprio campo, do campo ao entorno, né? Ele é matéria desse drama. Sabe, às vezes eu vou num restaurante ou em algum lugar com a minha filha ou meu genro e sempre chega alguém assim que diz: você é o Naldinho do Corinthians, né? Pô, você foi um craque. E vem um mais velho e diz assim: esse aí eu vi jogar. Isso que era jogador. E eu fico com vergonha. E eu não sabia por que eu fico com vergonha. E eu descobri. É porque eu sinto vergonha de ser assim como eu fiquei. Mary, uma das chaves do filme é o humor, né? A maneira que o Hugo constrói o roteiro e o filme. Mas quando ele coloca, por exemplo, um personagem como o juiz malandro, ladrão, corrupto, e ele está transformando também, fazendo, quer dizer, do futebol, né, um microcosmo, né, vamos dizer, da sociedade. É um riso agridoce, né? É um riso agridoce, é um molho agridoce chinês. O que eu achei muito bonito nesse filme foi essa coisa dos homens falando de futebol. Nós aqui somos duas mulheres que não entendemos nada, mas ali o que realmente é destacável, além dessas pequenas histórias, que de fato desconstroem tudo que sabemos sobre futebol, contando tudo que podemos saber sobre futebol. Mas o que é muito bonito é a função que o futebol faz de irmanar, de solidarizar. Ali são todos irmãos, estão todos confidenciando, se contando momentos que os tocaram, que os sensibilizaram, que eles viveram como espectadores ou então como atores, e ficam ali naquele cantinho, num bar em cima, todos muito juntos. Você vê que a vida pode ter sido mais clemente com um, inclemente com o outro, mas o fato deles gostarem de futebol os põe para frente, os reúne, os faz estar juntos, né? Numa sociedade que hoje tende a separar as pessoas, até porque a vida é difícil, né? Então, as memórias ali que são construídas, o papel da memória eu acho muito bonito, porque todo mundo está contando uma história, né? Então, lembra que o futebol tem memória, que essas pessoas são a memória do futebol. Esse aspecto da masculinidade do filme eu achei realmente bacana para destacar, né? E depois as deliciosas histórias, por exemplo, aquela daquele jogador boa pinta que manda o coitadinho que vem lá do interior subir numa noite gelada para ficar lá enrolado no cobertor enquanto ele transa com a menina que ele conheceu no restaurante. Enfim, são histórias de futebol contadas por homens, e esse contar, essa narrativa, eu acho que constrói ao mesmo tempo, vai, de certa maneira, costurando a amizade masculina em torno de uma paixão, de uma memória, de uma história. É um filme muito bonito. Desce ali no terreirinho, a lojinha de Umbanda que tem ali, e compra óleo de peixe elétrico. Como? Óleo de peixe elétrico. Vai passar 7 dias aqui na perna, viu? 7 dias. Não é 6 dias, não é 8 dias, 7 dias. Vai ficar bom, é só isso que tem que fazer. Agora, tem que ter fé. Sem fé você não vai melhorar isso aí, não. Ele fala sobre essa questão da superstição, né? E lembrando o filme do Mané Garrincha, do Joaquim Pedro, né? Vocês devem lembrar que lá pelas tantas o texto informa que o técnico da seleção brasileira em 62 entrou com a mesma roupa, que o Brasil seria campeão, entrou com a mesma roupa que ele usou na Copa de 58. Exato. E que toda a seleção, todo o time brasileiro de 62 não aceitou trocar a camisa que eles tinham usado, uma roupa que eles haviam sido cunhada por uma grife italiana, quer dizer.
Então, essa coisa da superstição, bem brasileira, digamos assim, se manifesta muito nesse microcosmo Sem futebol. dúvida. Né? E o melhor cronista disso é o Mário Filho, que tem um livro absolutamente sensacional chamado Livro Negro do Futebol, que foi reeditado agora recentemente, onde essas histórias absolutamente deliciosas de enterrar frango, matar galinha, enfim, defumadouros nos vestiários, são ali contadas com muita graça. E ele conta também, quer dizer, ao mesmo tempo que ele mostra esse lado da tradição, das religiosidades, das práticas para proteger, para defender, ele revela a ingenuidade de alguns dos nossos jogadores. Né? Ele conta uma história deliciosa do Vicente Feola, que na Copa de 58, eles vão para algum lugar e eu sei que eles vão visitar o Mar Morto e aí ele pede aos jogadores que façam 1 minuto de silêncio. Então, o nosso futebol é isso, é uma ingenuidade, alegria, né, tristeza, memória, e tudo isso perpassa. E essas fisionomias, olha que delícia, eu acho que ele escolheu muito bem também os atores, que são muito de verdade, quer dizer, a gente sai daquela coisa do padrão global de novela, né, que são sempre as mesmas carinhas, e aqui a gente está realmente com brasileiros como nós, ali discutindo à volta da mesa do bar, tomando sua cerveja, é muito bacana. É gostoso esse filme do Georgette, porque ele vai glosando acontecimentos da grande história do futebol, né? Nós falamos do Garrincha aqui, por exemplo, tem a história fantástica do Garrincha, que quando ele está na Suécia, ele compra um rádio, né? E está lá ouvindo o rádio, e daí o Didi fala para ele, ô Mané, você vai levar esse rádio para o Brasil? Vou, claro. Ele fala... Mas ele não fala português. Então não dá, né? Ele descarta. Está no livro do futebol. Fora que o Nelson Rodrigues criou o maravilhoso personagem sobrenatural de Almeida. Exatamente, que é aquilo que é inexplicável numa partida. Ele diz, a bola tinha que ir pra lá, ela vai pra cá, ela faz curva, né? Sobrenatural de Almeida é exatamente a própria ideia de que qualquer coisa pode acontecer. Aí quando, enfim, viradas, e aí ele sempre entra na crônica. E tivemos a presença de Sobrenatural de Almeida nesse resultado incrível. A gente tava lembrando a história do Virgílio. Virgílio? Virgílio. Encontrei com ele hoje, tá num bagaço. A história do pênalti. Porra, só eu que não lembro essa porra desse pênalti. Ó, do Virgílio deve ter umas 100 ou mais. Uma melhor que a outra, né? Sabe o que eu tô pensando em escrever um livro? Contar essas coisas. Faz 15 anos que você chega nesse bar, senta na mesma cadeira, fala as mesmas coisas e não escreve porra nenhuma. Você, Ivana, falou da questão da melancolia, né? Isso. O Hugo acaba pegando nesse filme muito a questão do personagem que terem sido, né? Eles, do has-been. Ele já aconteceu, né? E é bacana até, a primeira cena do filme, exatamente, eles estão sentados, né, envoltos com as fotografias do passado. Então você vê o cara mais velho, né, o rosto já, enfim, com as marcas e jovem, né? Então acho que já começa ali no momento que você, olha, nós estamos aqui numa outra situação, né? Realmente rememorando os bons tempos, olhando os tempos trás, de alegria. Então acho que tem muito esse caráter que vai criando, tem esse humor, mas essa melancolia muito presente, né? E essa questão do masculino e do feminino eu acho muito curioso, porque realmente os homens, se tem um lugar que os homens ainda preservam, né, essa masculinidade, esse esprit de corps, é no futebol, ou seja, a mulher, um dos poucos a namorada, quartéis não invadidos ainda, não invadidos, né? Pelas mulheres, assim, né, quer dizer, que ainda é o espaço sagrado masculino, né? Assim, sai daqui que agora eu vou me dedicar ao meu amigo, ao time, ao jogo. Eu acho que isso ainda persiste, apesar de cada vez mais mulheres, enfim, também discutirem a altura, né, com os homens. Inclusive ter mulheres participando de mesa redonda de futebol, escrevendo. Exato, falando enfim, comentaristas, né? Mas bem que comentarista de futebol que eu saiba não tem na muito, mídia. tem mulher, hoje tem programas na rádio que só entra mulher falando de futebol. Inclusive que entende bem de futebol. E então eu acho esse filme um filme masculino. Realmente mas ele ainda é masculino, ele levanta isso dessa coisa da fraternidade masculina no futebol. Né? Que é invejável, todas as mulheres morrem de inveja dos homens por isso. Não, em geral somos preteridas em favor do futebol. Eu acho que a questão é essa. É interessante, né? Porque ainda... É o refúgio dos homens. Quando eles não querem problema, eles vão para o jogo de futebol. Liga a televisão naquela... Exatamente. Comigo? O que foi? O senhor é profissional ou o quê? Não pode se mexer! Não pode se mexer, não pode ser chutado! Vai voltar! Voltar quantas vezes for necessário! Até o senhor aprender a respeitar a regra! Tá vendo?
Some daqui você, some daqui. Quer arruinar minha vida? Some daqui. Que isso? Bate outro, some daqui. Que absurdo. Bate outro. Olá. Tô de olho no senhor. Eu acho que o Maradona não escapa desse processo de identificação, de valorização da Argentina com o futebol. E ele vai pegar, curiosamente, essa bandeira, né? Inclusive a bandeira de que o esporte, através da Evita, protegeria os pobres. O diretor sérvio Emir Kusturica vai fazer o Maradona em 2008. E o Diego Armando Maradona, o grande jogador argentino, né, que rivaliza na mitologia do futebol contemporâneo, né, com Pelé, nosso Pelé, Edson Arantes do Nascimento. E ele mostra, o Kusturica sendo um diretor sérvio, ele mostra um outro olhar sobre o Maradona, que é um olhar completamente apaixonado. Ou seja, então ali não tem nenhum distanciamento entre autor e objeto, né? Eu vou jogar a bola aqui. Quem quer falar sobre isso? Não sei, posso começar, porque eu acho que o filme assim, é um filme tão fanfarrão quanto o Maradona, no bom sentido, né? Que tem essa relação, né, de identificação absoluta, né, do diretor com o jogador. Ele vai, né, aliás, o filme começa com o diretor tocando guitarra, né, e alguém apresentando, dizendo que ele é o Maradona do cinema, ou seja, é bem pouco modesto, né? E ele vai se identificando de tal maneira com o Maradona, né, que exatamente o politicamente incorreto, a relação de superação, né, com a droga e de decadência. Eu acho que o Maradona encarna realmente, né, aí, de novo, né, a gente falou do Garrincha, ele é o mito encarnado, né, com o auge, com a decadência, ele entra ele passa por todos os estágios, né, da trajetória do mito. E, obviamente, se a gente pensar entre o Maradona e o Pelé, né, quer dizer, realmente o Pelé é também uma figura monstruosa, grandiosa, mas, né, o Pelé é o cara que falou que o povo brasileiro não sabia votar. Né? Em termos, né, dessa relação popular, dessa relação de entrega, dessa relação com os torcedores, Maradona é absolutamente... Tá eu longe, também... eu acho, não é à toa que tem a igreja, né, Maradoniana, ou seja, eu acho que ele ultrapassa, eu acho que esse fascínio passa no filme, eu acho que ele ultrapassa a questão até da rivalidade no futebol em torno, né, de quem é o melhor do mundo, né? Eu acho que aí nesse momento o Kusturica coloca ele como... Explode como um personagem fascinante de cinema, né? O Maradona, o filme, ele é mostrado, o personagem Maradona, o jogador Maradona, ele é mostrado como um ídolo absoluto na Argentina. Sabendo-se que o Maradona foi o grande jogador que nós sabemos, depois ele se envolveu barbaramente com drogas e teve problemas sérios. E em momento algum aparece no filme que o povo argentino, essa paixão dele foi abandonada, né? Ao contrário, eles são solidários com o Maradona. Aparece um momento que o Maradona é internado com hipertensão, quase morre, e as pessoas na porta do hospital rezando por ele. Isso com o nosso Garrincha, por exemplo, o nosso Garrincha foi massacrado por ter feito as suas opções, né? Eu acho que o Maradona ele tem um aspecto muito interessante, que é o fato dele ser uma espécie de
de desdobramento de uma longuíssima história. É bom lembrar também que a Argentina, desde os anos 30 e, sobretudo, durante o peronismo, transformou o futebol em alguma coisa, uma verdadeira arma de coesão nacional. Arma de coesão nacional. A Evita era capitana, o Perón várias vezes promovia desfiles de esportistas nas avenidas de Buenos Aires, mas ele sempre apoiando e, enfim, incensando o futebol, usando, inclusive, os grandes anfiteatros, os grandes gramados para fazer a sua peroração. Quer dizer, eu acho que o Maradona não escapa desse processo de identificação, de valorização da Argentina com o futebol, e ele vai pegar, curiosamente, essa bandeira, né, inclusive a bandeira de que o esporte, através da Evita, protegeria os pobres. Ele fala da proteção aos pobres o tempo inteiro, ele é contra os Estados Unidos, ele passou a mão no bolso dos ingleses, roubou a carteira dos ingleses quando ele faz aquele gol de mão. Quer dizer, ele usa essa coisa, né, do futebol, é a luta dos pobres contra os ricos, né, dos times pobres, dos times do Sul contra os times do Norte. Quer dizer, ele leva, é curioso como ele carrega essa herança peronista que só faz mal à Argentina o tempo inteiro. Essa é a bandeira dele. Rego de gloria este suelo. Olé, 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 olé. Llegó, llegó. Olé, 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 olé. Llegó, llegó. El pueblo cantó. Maradona, Maradona. La alegría, Maradona, Maradona. La alegría del pueblo. Rego de gloria este suelo. É incrível, você disse muito bem, Ivana também sublinhou, quer dizer, o Kusturica, ele simplesmente apaga o fato do Maradona ter tido ligações com a Camorra, o período dele de sucesso realmente são os anos 70, ele tem 2 filhos bastardos, só aparece ele de carinhos e beijinhos com a mulher, com a coitada da mulher que é uma santa, que no Dona final Cláudia. ele fica convidando ela para cantar com ele, e ela inclusive se recusa, porque a gente sabe que o casamento estão no fim, eles hoje estão divorciados. O Maradona, provavelmente para ódio pessoal dele, ele é hoje acusado pelos argentinos de homossexual, que para ele deve ser um negócio muito complicado, não para nós, mas enfim, para ele. E é incrível como Kusturica tem, quer dizer, eu fico me perguntando como é que um diretor elabora um filme que é tão autocentrado nele próprio e no seu personagem, a ponto de simplesmente apagar o resto da história e fazer com que o próprio espectador do filme se lembre do resto da história, né? O Maradona durante anos não pôde entrar nos estádios espanhóis e italianos porque ele era apupado, ele era xingado o tempo inteiro, né? Então essa história o Kusturica não quer saber disso. Não. Isso em termos de cinema. Não, pois é, mas eu acho que ele não quer saber disso e ele deixa explícito o tempo inteiro, né? Porque ele se coloca no filme, ele diz, puxa, agora eu tô me vendo nesse lugar que eu sempre achei ridículo, né? De correr atrás de um personagem. Como um paparazzi, né? Como um paparazzi. Ele vai e usa a cena dos filmes dele para ilustrar experiências da vida do Maradona, né? Ele diz, puxa, parece com o meu personagem e tal. Então, realmente, ele vai construindo essa relação de identificação total. E, claro, né? Quer dizer, eu acho que no mundo também, onde os desportistas hoje são totalmente apolíticos, né? Não se posicionam sobre grandes coisas, né? Então, essa tradição, né, desse ídolo do futebol, que tem o Che Guevara, né, e o Fidel na panturrilha. Tatuado na panturrilha, que se coloca, né, como uma espécie, né, o dragão o santo guerreiro contra o dragão da maldade. Eu acho, de novo, a gente está no campo da mitologia, né? Então é isso, nós, os latino-americanos, contra o Bush, a questão do gol contra a Inglaterra, em plena, né, 86, 4 anos pós-Malvinas. Então, pós-Malvinas, ou seja, ele se arrisca politicamente bastante, né? Esto era lo que los empujaba. El gol con los ingleses con la mano. Dice la gente, bien que se visitan a los ingleses por esto, me ponen de todo, ¿no? Le digo, yo cuando salí gritando el gol con la mano, es como si le hubiese robado una cartera a un inglés. Para mí era eso, o sea, la picardía de hacerle el gol. This good-natured roly-poly looked more like a character from a film about Mexican Revolution than the best footballer of all time.
essa questão da política, por exemplo, o Maradona aparece em manifestações ao lado do Hugo Chávez, aparece em manifestações ao lado do Evo Morales, ele aparece conversando com Fidel Castro em 2 ou 3 oportunidades distintas. Vai se tratar certo? em Cuba, vai se tratar em Cuba. Ele resolve se tratar das drogas. E ele é completamente contra, ele diz, né, nós somos jogadores, somos pobres, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Quer dizer, ele politiza essa questão muito forte, traz isso para dentro do campo. Né? Anti-Bush, ele várias vezes ele se manifesta nesse sentido. E não só ele, como o filme, né? Porque aí o Kusturica faz a animação, a fala dele, e aí ele coloca uma animação brincando com o Bush, com o Príncipe Charles, a Tati. Toma um drible e perde a cabeça. Mas literalmente. Nesse sentido, realmente, que eu digo que a matéria de mitologia do Maradona é muito boa, né? E dentro do imaginário latino-americano dos oprimidos, né? dos pobres, desse menino que veio de baixo e vai enfrentar, e já que eu não te ganhei, né? A nossa relação é assimétrica economicamente ou politicamente, eu vou lá e te meto um gol e pego a tua, né? E fico feliz de ter roubado esse gol. Exato. Né? Porque foi o famoso gol dele com a mão. Exatamente. Né? Que ele disse que passei a mão na carteira dos ingleses. Ele disse que o gol foi... A cabeça era do Maradona e a mão era de Deus. Né? Que vira um grande mito na Argentina. Músicas, temas todos variados. Todo mundo que gosta de futebol sempre diz, né? Que gol roubado, né, é muito melhor. Né? E ganhar um campeonato que tem um pouco também essa... O Nelson Rodrigues também falava disso, né? O gol de mão, ou seja, o gol que... Contra a Inglaterra. Além disso, seria contra a própria lei do futebol. E aí é que o sobrenatural de Almeida interessante mesmo como aparece. o Kusturica leva a família, né? Porque a filha dele participa do filme, o filho participa do filme e tal. Até e aí o neto, o bebezinho, né? E aí mostra a família do Maradona também. É uma relação especular ali, né? É interessantíssima. Ele tá falando dele o tempo inteiro. Provavelmente. Né? Confundiu Buenos Aires com Sarajevo. Mas é isso, é Sérvio, né? Aí também eu acho que tem essa relação, né? Das relações assimétricas, da discussão da geopolítica, né? Os ditadores. Eu acho muito também, ao mesmo tempo, você trouxe muito bem tudo que ele deixou de fora, mas eu digo, ele é um documentário absolutamente parcializado e que assume essa parcialização. Como se fosse um torcedor de futebol. É uma declaração de amor, é uma carta de amor, né? Eu vi esse filme como uma carta de amor do E um pouco dizendo assim, olha, esse cara é tão... Ele é absolutamente genial, como um cineasta pode ser genial, como, sabe, enfim, as pessoas podem ser geniais, as pessoas mais sofisticadas do mundo podem ser geniais. E é dionisíaco, né? E ele é excesso puro, né, o Maradona? É porque você termina o filme aplaudindo o filme de pé, né? Porque ele... É verdade. Exato. Pode esquecer, tem todos esses detalhes que faltam, mas você termina... Ao final do filme você fala, que personagem, incrível. Me hubiese encantado poder disfrutar a Dalma, que me venga a despertar y no tenerle miedo. A mí Dalma venía a despertar, papá, ¿por qué? Porque yo dormía drogado. Y que Janina me pegue una patada en la cara y yo no sienta nada. Si estaba drogado. Eso me hubiese encantado. Ver el crecimiento de mis hijas, como lo vio ella. Quando ele disse que quase em coma, por conta de uma overdose de acho que cocaína, a filha dele, uma das filhas dele, a Dalma, fica conversando com ele. E daí ele diz que uma das dores da vida dele foi ter perdido a infância dos filhos. Ele lida com elementos fortes, né? É bonito aquilo. Quer dizer, eu acho que eu acho que isso tudo vai construindo. Né? É um milongueiro, né? Aí ele vai construindo, eu acho que esse mito, justamente com essas informações todas, quando ele apresenta o pai e a mãe, tá lá dentro de casa, vocês lembram daquela cena, enfim, dentro da casa dos pais dele? Quer dizer, eu acho que isso tudo faz um pouco parte dessa personagem, mistura. Né? Exatamente, quer dizer, tenho minha família, tenho minhas filhas, tenho meus filhos bastardos dos quais não falo. Quer dizer, a gente vai arrastado por esse caldo, são muitas informações. Eu acho que o filme também joga com essa explosão de informações, a gente uma hora está aqui, outra hora está na Europa, e ele sempre falando, uma hora imagens absolutamente maravilhosas dele como grande craque, depois ele já gordo, obeso, enfim, a gente vai passando de uma coisa para outra e vai se divertindo, vai se interessando, vai se animando, vai se perguntando, e são vários Maradonas que aparecem ali. Me lembrei da história do Brasil, né, quer dizer, do futebol, que você tem na figuras como Sócrates, tem toda uma figura da política dentro do futebol,
futebol, na lei do passe. Muito ou seja, poucos, né? Infelizmente poucos, né? poucos, Mas né? enfim, eu acho que a gente tem essa linha um pouco que eu acho que não é tão valorizada, né? Eu acho bacana que ele transforma isso, né? Que é essa quase caricatura em uma bandeira pop, né? Isso. É a tatuagem do Fidel e do Che. Então, isso realmente, ele diz, eu sou um animal político, além de ser um jogador, né? E atua dessa forma, né? E performa isso o tempo inteiro. Isso eu acho bacana. Eu me lembrei também do Romário, né? Que entrou agora pra política, né? Pô, você tem o Casagrande. Casagrande. Tem um que se aproxima um pouco, teve problema com drogas, né? E também teve um dos fundadores, articuladores da democracia corintiana. E o Romário, que era totalmente bad boy, que agora é surpreendendo no Congresso. Um dos nossos heróis. Incríveis. É um dos nossos heróis. Então, temos aí uma boa matéria de mito também. Ok, eu queria agradecer a Mary Del Priori, a Ivana Bentes, muito obrigado pela presença. Você pode continuar acompanhando o programa pelo site. Até o próximo Contraplano, com outros temas candentes do cinema brasileiro e latino-americano. Até lá!